Cara, hoje em dia eu não sou nenhum especialista, eu não sou a pessoa mais entendida e a pessoa, cara, que passou por todas as épocas da história do marketing digital e passou por todas as fases. Mas com o meu entendimento, com o meu raciocínio, as coisas que eu acredito que a gente está chegando no fim de um marketing digital como a gente já conheceu antes. Um fim daquele marketing digital de 2016, 2017, 2018, que você rodava uma página, que você rodava um produto, que você fazia qualquer coisa como afiliado e simplesmente dava certo. As pessoas simplesmente compravam as coisas. E não só no Brasil, isso também no mundo, um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, na verdade, nos Estados Unidos. E essas tendências, elas passam por todos os países. Tem alguns países que estão com um nível de consciência já de marketing digital menor do que o Brasil e tem países que estão com um nível de consciência muito elevado. A gente vê muitos players ainda, como Alex Hormozi, que eu acho que é o maior player de marketing digital do planeta atualmente, que ainda conseguem fazer muito, muito, muito dinheiro. Mas, cara, não é simplesmente marketing digital, jogar a pessoa para a página, converter. Tem todo um processo gigantesco a ser feito. Então, o marketing digital como a gente entende de jogar a pessoa para uma página, prestar apenas serviço como gestor de tráfego e simplesmente ficar nessa coisa superficial de só prestar serviço de marketing, de fazer coisas teoricamente simples de marketing, não vai funcionar mais. E já não funciona há muito tempo, né? Vamos ser bem honestos, que quanto tempo que isso vem acontecendo? Desde 2022? Então eu tô sendo até um pouco ameno de simplesmente falar que isso acaba em 2025 ou daqui para frente essa quebra de paradigma deve acontecer o quanto antes, ou se não, já aconteceu. E o que eu gostaria de falar é que, dentre esse tempo de marketing digital, vamos colocar ali, tipo, desde 2000, que teve a bolha das .coms e também vem trazendo, assim, o marketing digital e essa coisa de vender pela internet vem crescendo muito. E eu acho que o auge que ela teve ali, pelo menos nos Estados Unidos, acho que foi um pouquinho depois da crise do subprime, então, tipo, 2012, 2013, ali 14 mais ou menos. Então foi o auge disso, trabalho 4 horas por semana. Então, tipo, esses livros, assim, fazendo muito sucesso, etc. Além de, muitas coisas estarem dando certo lá fora, nos Estados Unidos, e esse modelo só sendo importado para o Brasil depois de uns anos, que a internet ainda não era uma coisa tão popular e tão utilizada, tão globalizada como é hoje em dia. Já era uma coisa grande, já tinha Facebook, etc., mas não era o que a gente, não é o que é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso e um acesso à informação, cara, que é incalculável, em toda a história da humanidade nunca teve nada parecido. Resumindo assim, de maneira bem chula e para ficar realmente o mais simples possível, a base do marketing digital, a lore do marketing digital seria basicamente dados, informação, audiência. Essa é a base do marketing digital, é assim que foi formado. E você ter conhecimento sobre a sua audiência, você ter informações sobre a sua audiência, que, por exemplo, o seu concorrente não teve ou simplesmente não fez uma pesquisa tão boa quanto a sua, ele vai ficar para trás. E era simplesmente uma coisa adotada à base disso, o marketing digital como a gente conhecia. Hoje em dia já é um pouco diferente. Hoje em dia nós temos inúmeras leis de proteção de dados, de privacidade na internet, não necessariamente ruins, porque acontecia muitos vazamentos de dados, mas infelizmente a maior parte dos dados vazados são do governo, pelo menos no Brasil. A maior parte dos dados vazados são culpa do governo brasileiro, não são por culpa das empresas privadas. Então, é realmente culpa das empresas? Tem que ficar jogando legislação nas empresas e nas pessoas que estão utilizando? Nunca é assim, né? Só que é muito mais fácil você dar uma canetada aqui em Brasília do que você simplesmente, cara, pensar um pouco mais e pensar um pouco além do que você pode melhorar no seu software e o que você pode melhorar dentro da sua estrutura, por exemplo, nesse caso governamental, para otimizar o processo e não deixar isso acontecer. Mas, querendo ou não, eu não concordando, eu achando ruim, ou até eu tendo algumas outras opiniões divergentes, tem lei geral de proteção de dados, tem dificuldade, tem que conectar API de conversão quando você vai rodar uma coisa no Meta Ads, porque senão não fica igual. A pessoa que já rodou, já viu um pouco de marketing digital e um pouquinho de tráfego antes da Lei Geral de Proteção de Dados, sabe a diferença de um pixel antes e de um pixel depois.
A API de conversão é realmente muito necessária nesses casos. Além de, cara, simplesmente conta cair, que, mano, é muito comum hoje em dia, muitas contas que ficam caindo do nada. Você segue a política de privacidade da Meta e cai. A Meta tá cada vez mais e quer cada vez mais que você não anuncie, que você não pense no gerenciador de anúncios, que você simplesmente deixe que as inteligências artificiais dentro da Meta façam o trabalho de segmentação. E, cara, você sendo negacionista de você sendo simplesmente uma pessoa leiga disso, ou simplesmente não acreditando e não entendendo um pouco sobre isso, você vai falar, mas isso nunca vai acontecer, a inteligência da Meta nunca vai ficar mais inteligente que um gestor de tráfego profissional. Cara, eu não diria isso, porque eles têm acesso a todos os dados. Então, se uma das bases do marketing digital é dados, eles têm acesso a todos os dados. Então, fica um pouco foda competir com eles e uma competição desleal, cara. E falando de competição desleal, a partir de quando o marketing digital meio que furou essa bolha geral, ali nos anos de 2020, 2021, que as grandes empresas, pô, numa fase boa da economia, ali pouco depois da pandemia e etc., pô, todas as empresas começando a anunciar muito em marketing, que deixou o custo mais caro, o custo por anúncio, o custo por mil, o CPM vem ficando cada vez mais caro de acordo com os anos. A moeda brasileira vem se desvalorizando pelo dólar a partir dos anos, então isso ainda vem deixando mais caro de ser anunciado porque é pautado em dólar o CPM. E você cria um movimento desleal de mercado, tanto por conta de outras empresas que não conheciam isso, mas é padrão de mercado, se ia acontecer de uma hora ou outra, ou alguma hora isso iria acontecer, mas também é um problema porque tem pessoas rodando black, tem pessoas rodando estelionatário, tem pessoas rodando ofertas mentirosas, tem pessoas rodando OnlyFans, tem pessoas rodando muitas coisas que fica um pouco difícil de você competir com elas. Então, o pessoal de dropshipping, pô, já conversei com alguma dessas pessoas e eles falam, cara, os caras que rodam golpe, eles simplesmente estragaram o mercado, porque eles aumentaram tanto o nível de consciência do brasileiro que é muito difícil você vender qualquer coisa. E a pessoa que é honesta, ela acaba pô, sendo prejudicada nessa onda por conta desses caras. Então, acaba que nem é tão bom assim, tão lucrativo, porque ainda tem gente que roda cassino e agora que é, pô, tudo regularizado. Então, os caras ainda não. A margem de lucro deles ainda baixou um pouco, os cassinos que ainda rodam e que não foram tudo para as Ilhas Caimã e pô, botaram todo o dinheiro em paraíso fiscal e estão aí até hoje. Então, foi uma competição desleal e até hoje é uma competição desleal. Você pega, por exemplo, a economia do Brasil, só que é uma economia pautada em commodity, é uma economia pautada em dorgas, que você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, em coisas que fazem mal ao ser humano e fazem o ser humano se viciar, aposta, todos os patrocinadores, basicamente, dos times da Série A do Campeonato Brasileiro são referentes a apostas, eu acho que só dois, acho que o Bragantino e acho que outro também não é apostas, alguma coisa assim, mas basicamente todas são casas de apostas, então o dinheiro que vem do bolso do brasileiro vai para o time, que depois volta e é um ciclo sem fim, sabe? Então é uma competição desleal. Hoje em dia a economia ela não roda, ela não cresce. A economia mundial, por sinal, ela está andando de lado. Assim, todas as outras empresas, por exemplo, dos Estados Unidos, são empresas que, pô, o S&P 500, as FANGs, né, que hoje em dia são Mangos e alguma coisa assim, que são as sete magníficas da Meta, Microsoft, Google, Apple, Nvidia, essas empresas assim, as maiores, Tesla também. Essas empresas, elas basicamente seguram o S&P 500 nas costas, enquanto tá todo mundo andando de lado, elas são assim, ó, curva exponencial sempre, 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 sempre. Isso realmente é um parâmetro de economia? Isso realmente eles estão gerando valor para a sociedade ou é simplesmente fruto de valores especulativos e impressão de dinheiro? E se for impressão de dinheiro, é basicamente a economia circulando em valores especulativos e rodando ali no nada, nada sendo produzido de fato e nada sendo gerado valor. Simplesmente as pessoas ali especulando, especulando, e foi nessa que deu a crise de 29. Talvez tenha uma recessão parecida com a crise de 29? Acho que não, porque aquilo ali foi uma coisa gigantesca. Mas talvez próximo ao que foi da bolha das .coms, com certeza. Deve ter uma recessão aí nos próximos anos. Eu não estou fazendo isso para gerar ansiedade ou simplesmente para ficar gerando bafafá e burburinho. A gente sabe que o cenário atual, e se você parar para estudar e ver outras pessoas também tão sérias assim, falando sobre esse assunto, elas vão ter também uma percepção
também parecida com a que eu tive, a também que eu estudei de outras pessoas. Então, fazendo meio que a pesquisa disso, a gente vê um cenário de marketing digital, esse marketing digital muito padrão e não, tipo, muito sofisticado, seguindo processos comerciais, muito Alex Hormozi. O marketing digital Alex Hormozi, ele funciona, porque ele não é só marketing digital, ele é marketing. Ele é processo comercial, ele é vendas, ele é script de vendas, ele é time comercial, gestão, empresa. Isso nunca vai acabar. Mas o marketing digital é de brincadeirazinha, de coisinha de ali, simplesmente, vamos subir uma oferta aqui, ganhar um dinheiro, uma coisa assim, vamos subir um hot. Isso já não é muito, vai ser muito difícil acontecer de novo. E vai ser muito difícil você simplesmente poder fazer isso. Porque aqui, ó, conta de anúncio sem liberdade, porque, ou cai, ou dá algum problema, ou você tem que ter uma contingência muito forte. Então, por exemplo, algumas como contingência max, ou eu até vi algumas outras plataformas, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essas outras plataformas. Tem uma plataforma que eu pesquisei antes, chamada GoLogin, que ela tem acesso a várias coisas, eu vou aprofundar um pouco nisso depois, mas é uma plataforma muito boa, que eu dei uma estudada antes de fazer. Ads cada vez ficando mais caros, bloqueios, competição desleal, o seu leilão ali, você tá disputando com modelo de OF, tá também disputando com casa de aposta, tá disputando com essas empresas especulativas que geram muito valor através disso, então, é muito difícil, sabe? Não tô falando que é impossível, isso também não é mimimi, só que eu tô falando que você vai ter que voltar pro básico, você vai ter que voltar para empresa, processo comercial, time de gestão, empreendedorismo, negócios. Não é simplesmente marketing digital, essas coisas de marketing digital, mano, sabe, já passou a época disso, sabe? O negócio é focar em negócios, que sempre foi o que funcionou. Sempre foi, mano, construir um produto, construir uma boa oferta. Na verdade, não é mais ou menos a ordem. Você identifica uma dor latente de mercado, você vê mais ou menos quantas pessoas estão realmente dispostas a pagar caro por essa dor latente de mercado, você estipula um produto e depois você monta uma oferta e assim você tem o escopo de uma empresa. É assim que você vai crescer e é assim que você tem que crescer nos próximos anos, porque essa coisinha de marketing digital e simplesmente esse alvoroço assim que foi causado durante esses anos de ganhar dinheiro rápido, de Porsche, de não sei o que, de casa cara, de aluguel e os caralho, isso vai acabar. Isso tende a acabar. Isso significa que tráfego pago vai acabar, que publicidade na internet vai acabar, que ganhar dinheiro, utilizar a internet como canal de aquisição vai acabar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você utilizar as redes sociais para você crescer a sua marca pessoal e crescer também, excepcional, mano. Você ter um posicionamento forte aqui na internet, você desenvolver esse posicionamento é extremamente fundamental para você não ficar jogado de lado, porque, vai ter muitas outras pessoas que estão divulgando outro tipo de coisa, que estão gerando marcas de outra forma. Então, você ter esse posicionamento, você se diferencia nesse leilão repleto de 171, de grandes empresas que têm orçamento infinito, porque elas são pautadas ali, às vezes, por outras famílias superpoderosas, ou simplesmente por interesses políticos e patrocínios de facções criminosas até mesmo, que, teve uma notícia que a gente viu que o PCC tá envolvido ali num esquema da família da Faria Lima de mais de 40 bi. Então, cara, não é uma coisa ali simplesmente facinha ali. E, mano, roda muito dinheiro, velho. América Latina, querendo ou não, e até mesmo parte dos Estados Unidos, mano. Acho que é o mundo todo tem isso e essas coisas movimentam muito a economia, essas dorgas e essas coisas assim no geral movimentam extremamente a economia. Além de, mano, por exemplo, projeto de lei, PL de rede social para diminuir, o alcance de rede social, diminuir a liberdade de expressão, diminuir as coisas que podem entrar na rede social. Isso vai dificultar bastante quem cria conteúdo, quem tá só documentando a sua jornada, quem tá falando as coisas que acredita. Vai também, cara, o Brasil é um país muito autoritário, então não tô falando isso só, no quesito de porque tem o presidente X ou o presidente Y. O Brasil é um país autoritário, é só você pegar a história do Brasil, só pegar como as coisas foram feitas no Brasil durante todo esse tempo. O Brasil sempre foi um país mais autoritário, um Brasil com um governo centralizador muito poderoso, ou ali à base de corrupções. Então, cara, você simplesmente se manter nisso de, vou fazer um dinheiro ali, vou fazendo drop, vou fazer não sei o que, vou rodar afiliado, vou fazer não sei o que, e não construir nada sólido e não estar buscando alguma coisa mais sólida para você se estabelecer, vai ser um problema daqui para frente. Vai ser realmente um problema. Além de, por exemplo, cara, desvalorização da moeda, essas coisas assim, você consegue até frear com Bitcoin, com essas coisas que até mesmo essa plataforma que eu cheguei a falar, ela também tem algumas funcionalidades para você que quer, por exemplo, colocar Bitcoin, ou utilizar redes sociais fora do Brasil, porque,
né? A gente sabe o que está acontecendo com as redes sociais no Brasil e você sabe o que acontece quando você realmente expõe as coisas que você acredita de acordo com sobre algum certo tipo de pessoas aqui no Brasil. Então, não é uma coisa que é simples e não é uma coisa que fica muito, muito normal. Mas essa plataforma, ela tem que ser utilizada por profissionais que entendem sobre essas coisas e que estão fazendo um trabalho sério. Então, por exemplo, cara, a pessoa que tem um esquema de contingência muito grande, porque tem muitos clientes na carteira, ou uma pessoa que já utiliza e já tem que administrar ali muitas contas de muitos clientes, e já, cara, tem que fazer aquela segurança online que é muito difícil hoje em dia. Pessoa que, pô, rastrear IP, vazamento de dados, pessoa que ainda mais, pô, com carteira cripto, etc. Às vezes algumas coisas vazam, porque eles até não recomendam você deixar a senha da carteira em um ambiente digital, porque pode ser passível a roubos, etc., a vazamentos, e aí você teria que, pô, colocar a sua conta em alguma coisa física. Só que se você perder, você perde todo o dinheiro. E aí, como é que fica? Você fica de mão abanando. Então, você tem que ter um ambiente de segurança digital, você tem que ter um ambiente para você gerir tudo isso, e a GoLogin é uma das plataformas que eu pude pesquisar aí, cara. Fiquei pesquisando algumas das coisas nesse vídeo aqui. Pô, foi uma plataforma que eu realmente fiquei de boca aberta, porque não é qualquer plataforma e não é qualquer simplesmente coisa que você acha na internet que oferece tudo isso. Então, mano, meio que fechando todo esse linha de pensamento, que eu vou conectando aqui várias coisas, às vezes fica até um pouco confuso, então espero que você tenha conseguido acompanhar toda essa linha de raciocínio, que vai conectando ideias aqui na minha cabeça, e eu vou simplesmente expondo aqui para vocês, mas foque em construir negócios sólidos, foque em utilizar o marketing digital, o marketing direto, as ofertas, os canais de aquisição, como forma de você ter mais clientes na sua operação, forma de você agregar mais valor à sua marca pessoal, agregar mais valor à sua empresa. Então, utilize isso ao seu favor. Isso não vai acabar necessariamente, só vai acabar essa coisa de simplesmente, vou fazer uma landing page, vou rodar anúncio nessa landing page, vou colocar um produto, esse produto vai se vender sozinho e eu vou fazer venda no automático dormindo. Isso não acontece mais. Não é assim mais que funciona. As pessoas que realmente ganham dinheiro com marketing digital, elas têm que ter ali um posicionamento forte. Falando de uma maneira, tipo, pessoa que não tá rodando coisa 7-1, assim, normalmente, ou uma oferta muito agressiva. É muito difícil você achar uma oferta sem um rosto vinculado, que vende mais de 100k mês, ou que escala bastante, sem um rosto vinculado, simplesmente ali, cara, é muito difícil você achar esse tipo de oferta, porque não vende mais. E não é só uma coisa exclusiva do Brasil, porque é um panorama geral, é uma tendência geral a amadurecimento de mercado. Então, foque em coisas sólidas, não estou falando isso de para vender nada e etc, mas foque em coisas sólidas, construa coisas que geram valor para a sociedade e que tenha braço na vida real e não seja uma coisa meramente especulativa. Então, que pô, você consegue realmente montar um processo ali que vai ajudar o empresário a diminuir algum custo ali operacional da operação dele, ou até mesmo fazer algumas coisas ali que façam o empresário ter uma margem de lucro maior. Então, pô, imagina o valor disso. É um sistema de inteligência artificial, é agente de IA, é o que eu ofereço, por exemplo. Então, é uma das coisas que a gente consegue perceber que é uma coisa que gera valor. E é por isso que eu fico feliz pelo que eu faço, é por isso que eu acordo os dias e mesmo cansado eu consigo ainda fazer tudo que eu faço. Porque é uma coisa que gera valor para a sociedade. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou gerando valor. Eu estou ajudando um dos braços da economia brasileira, que são os empreendedores, a fazerem ainda gerarem mais valor para a sociedade brasileira. Diferente de muitos políticos aí que falam, querem ficar numa guerrazinha populista, enquanto tem trabalhador e empresário meio que tentando botar eles para guerrearem junto, para guerrearem entre eles, que assim perdem o foco real, que são os políticos que não geram valor nenhum e simplesmente pegam todo o valor que a gente gera para a sociedade. Vídeo mais longo, cara, mas eu acho que eu gostei dessa linha de raciocínio que eu consegui construir. Vou deixar aqui os links da GoLogin, das minhas redes sociais, também da minha empresa, a BeMike, se você gostaria de fazer agente de inteligência artificial complexo para sua empresa e etc, que eu vejo muito valor nisso, e eu acho que realmente é uma das coisas que fez eu mudar de mercado, eu sair um pouco desse marketing digital tradicional, estrategista e etc, para uma coisa um pouco mais corporativa, não muito mais startup mesmo, pode ser até considerado um pouco mais startup, mas eu penso um pouco mais como corporativa porque eu não tenho investimento de gente de fora, etc, e a minha empresa meio que se banca por conta própria. Então, mesmo sendo uma coisa meio tech, assim, a gente não é tanto startup ainda. Mas eu gostaria de que você
deixasse sua opinião, deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também me desse um feedback aí sobre as plataformas que eu utilizei, mandar aqui mais opções de vídeo, mais temas de vídeo que você gostaria de que eu debatesse aqui e jogasse minhas ideias aqui nesse canal. Então, espero que eu tenha agregado algum tipo de valor